E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o capítulo 10. Gente, eu sei que às vezes aqui o vídeo vai ficar com alguns barulhos estranhos. Cara, é porque tem uma construção do lado da minha casa. Então, a galera aqui tá no 12, né, construindo. Então, infelizmente, é os horários que eu tenho para gravar as aulas. Eu não tenho um estúdio profissional, né, com isolamento acústico, essa coisa toda. Então, eu peço desculpa para vocês se algum barulho aí, enfim, acontecer no vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos retomar aqui. A gente estava falando da chamada reação republicana, né, que contestou a vitória lá do Arthur Bernardes. Só que esse movimento é um movimento que não tinha lideranças, era um movimento difuso, né? Então, um movimento que não teve força para fazer alguma mudança real na situação. Agora, no mesmo ano, 1922, vai surgir um movimento que vai galvanizar. Galvanizar significa juntar, né? Unir, né? Os descontentamentos aí das camadas médias urbanas brasileiras, que é o movimento tenentista, tá? Detalhe, o Exército, na história republicana brasileira, ele é uma entidade que tem um peso político, uma participação política muito forte em vários momentos da história, na proclamação da República, na Revolução de 30, na Era Vargas, enfim, no período ditatorial. Então, o Exército, ele é sim um ator importante da nossa história. Só que nesse caso, o Exército aqui estava afastado da política. Desde o término lá do governo do Floriano Peixoto, né, ainda no século XIX, o Exército ele não participava ativamente mais da política. Tinha passado o comando da política para os civis, né? E aí se estabeleceu o que a gente chama de república oligárquica, tá? Dentro do Exército, principalmente entre os jovens oficiais do Exército, os tenentes, os capitães, né? Muitos deles oriundos, filhos, né, dessas camadas médias urbanas, com já um considerável grau de escolaridade, né, de formação acadêmica. Esses caras, eles acreditavam que era o papel do Exército, das Forças Armadas, de resgatar a transparência, a moralidade, a credibilidade do regime republicano, regime esse que tinha sido corrompido, né, pelas práticas do coronelismo, do voto de cabresto, da corrupção eleitoral, né? Então aí surge o tal do movimento tenentista. E esse movimento tenentista ele vai comandar, né, vários momentos revoltosos dentro da década de 20, né, contestando esta ordem republicana oligárquica que estava no poder. Beleza? Tudo bem? Então, o primeiro momento que nós vamos ouvir essa palavra tenentismo, movimento tenentista, vai ser na revolta do Forte de Copacabana, em 1922, no Rio de Janeiro. Os famosos 18 do Forte. 17 militares mais um civil, né, saíram do Forte de Copacabana armados, marcharam em direção, né, pela Avenida Atlântica ali no Rio de Janeiro, em direção ao Palácio do Catete, da sede da Presidência da República, com o objetivo de destituir Arthur Bernardes, né? 18 contra toda a força policial armada que existia à disposição do governo ali no Rio de Janeiro. O que vai acontecer? Há um confronto. Dos 18, 17 morrem assassinados, né, nesse troca de tiros aí. Um sobrevive. E jovens mortos, aquela coisa, esse sacrifício, né, por uma ideia, por uma ideologia, tipicamente do universo do jovem, né, gera uma comoção nacional muito grande. Então, o movimento do 18 do Forte, lógico que ele não teve aplicabilidade, ele jamais conseguiria ser vitorioso. Era muita ingenuidade, inclusive, desses 18 homens que tentaram um golpe de Estado com 18 pessoas, né? Mas ele serviu como um movimento simbólico que encorajou outras lideranças tenentistas a saírem dos quartéis e enfrentarem o governo. É o que vai acontecer ao longo da década de 20, né, com outros movimentos aí. Essa revolta do 18 Forte ela não vai ameaçar de fato o governo do Arthur Bernardes, mas ela serve de inspiração para outros movimentos, como em 1924 o movimento
do chamado Levante Tenentista de São Paulo, comandado pelo Miguel Costa, né, que tirou dos quartéis paulistas os soldados e tomaram a cidade de São Paulo, né, que durante algumas semanas houve batalhas ali ferozes. Acredita-se, né, que durante esse confronto mais de 600 pessoas tenham morrido, né? A cidade de São Paulo foi bombardeada pelo exército, que apoiava a parte do exército, né, que apoiava o Arthur Bernardes, o presidente da República. Isso gerou uma revolta popular muito grande em São Paulo, né? Porque uma cidade, pessoas foram atingidas, que pessoas que não tinham nada a ver com esse movimento revoltoso, foi atingido por esse bombardeio. Os revoltosos comandados pelo Miguel Costa, eles resistiram quanto deram, mas chegou um momento que eles foram expulsos da cidade de São Paulo e fugiram para o interior, né? Nessa fuga, eles encontraram uma outra coluna, né, formada também por jovens tenentes, que haviam começado um movimento muito parecido no Rio Grande do Sul, que é a coluna do Prestes, né, do capitão Luiz Carlos Prestes. E aí eles se encontram no Paraná e fundam, né, a coluna Miguel Costa Prestes, ou também mais conhecida como coluna Prestes, né? E a coluna Prestes vai percorrer o interior do Brasil, combatendo as tropas do governo, do Arthur Bernardes, né? E divulgando as ideias do movimento tenentista, essas ideias de questionar a ordem republicana, de resgatar a credibilidade do governo, a transparência do processo eleitoral, enfim, toda essa plataforma. Aqui nós temos uma imagem, né, desses combates em São Paulo. Então você vê aqui peças de artilharia, né, do exército sendo preparadas para o enfrentamento armado. E aqui nós temos o mapa, né, da coluna Prestes, que marchou aí pelo Brasil, milhares de quilômetros percorridos, vários estados, né, e durante anos, né, de 1925 até 1927, os revoltosos percorreram o interior do Brasil. Muitos desses revoltosos vão se transformar em lideranças da Revolução de 30. E outra coisa, através da coluna Prestes, inclusive o Prestes era conhecido como Cavaleiro da Liberdade, né? Os artigos, né, as cartas escrevidas pelos revoltosos da coluna eram publicadas nos jornais, e as pessoas dos grandes centros urbanos tiveram acesso pela primeira vez à realidade do que é o Brasil no interior, né? Se nós temos hoje aí no Brasil pobre, isolado, com uma péssima infraestrutura em várias regiões do interior do Brasil, imagine isso na década de 1920. Essa região aqui, né, do oeste de Minas Gerais, Goiás, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão, sul do Pará, Mato Grosso do Sul, né? Essa região chamada Sertão, né, é uma região pobre, uma região isolada, assolada pelo mandonismo dos coronéis, pela corrupção, onde o Estado brasileiro não chega, não existe, né? Povo analfabeto, pobre, doente, cheio de verminoses, de doença de Chagas, não havia assistência nenhuma do governo que chegasse a essas regiões, né? Então o Prestes, ele denuncia toda essa realidade, e o Brasil vai ficar sabendo o que é o Brasil dentro da realidade, né? Não aquela maravilha pintada por aqueles que estavam no poder, né? Bom, a coluna Prestes, ela combateu, como eu disse para vocês, as tropas federais até 1927, percorreu milhares de quilômetros dentro do Brasil, mas não conseguiu tomar o poder, né? Derrubar o Arthur Bernardes. Do seu fim, né, lá já em 1927, já tinha pouco mais de 1.000 homens, e a maioria deles foram buscar o asilo político aí em países vizinhos, né, principalmente na Bolívia. A coluna não foi exitosa, ela não conseguiu derrubar o governo, mas foi a grande divulgadora, né, das insatisfações populares das camadas médias brasileiras. Então, se posicionando fortemente contra o regime oligárquico, beleza? Um outro expoente desse processo de contestação do governo, do atraso, da falta de um projeto de modernização para o Brasil, foi um movimento artístico, né, chamado a Semana de Arte Moderna de São Paulo, realizada em 1922. Esse evento é um evento que marca, né, o início do modernismo no Brasil.
a chegada das chamadas vanguardas europeias, né, na arte brasileira. Vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos. Eu sei que a tia Eliane, né, tia de artes, vai comentar isso aqui com vocês, ou já trabalhou isso com vocês, mas não custa nada a gente falar um pouco sobre esse assunto, mas na perspectiva histórica do processo, né? A Semana de Arte ela foi idealizada por um grupo, né, de artistas, de intelectuais, de escritores jovens, como a Tarsila do Amaral, Oswald Mário de Andrade, Menocco Del Pique, a Anita Malfatti, entre outros, né? E esse grupo, essa exposição de arte, ela chocou a opinião pública conservadora de São Paulo e do Brasil de uma forma geral, que estava acostumada com uma arte classista, né, classicista, copiada da Europa, dos modelos europeus, quando trouxeram para o Brasil as vanguardas artísticas europeias, ditas como modernas, né? A ideia do grupo era usar essa nova estética das vanguardas modernistas europeias, adaptando-as, né, à realidade do Brasil, produzindo uma arte genuinamente brasileira, né, e não uma mera cópia do que vinha de fora. Inclusive esse processo foi descrito, né, pelo Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, a antropofagia, né, você devorar aquele ritual indígena, né, das tribos tupinambás brasileiras, você devorava, comia a carne do inimigo para absorver as suas qualidades, né? E a ideia era mais ou menos essa, você copiar, tirar dos europeus, das vanguardas artísticas europeias, aquilo que era bom, né? E adaptar à nossa realidade. O grande legado da Semana de Arte de 1922 foi a criação de uma consciência na classe artística que era necessário, né, você ter uma arte feita por brasileiros, para os brasileiros, deixando de lado, né, essa visão de que a arte brasileira era inferior, que tinha que ser copiado os modelos europeus, e a partir daí a arte no Brasil ela passa a ter esse posicionamento também político, né? Ela passa a contestar a ordem vigente. Então a arte ela assume assim também esse papel de questionamento, de ser um grande questionador das desigualdades dessa sociedade. Aqui nós temos o cartaz, né, da Semana de Arte Moderna, aqui o grupo, né, desses jovens artistas aqui, intelectuais que organizaram o encarte, né, o cartaz da Semana de Arte Moderna. Aqui uma obra da Tarsila do Amaral, para você ver, né, que ela foge completamente da estética clássica, né? E aqui uma obra que tem uma estética totalmente própria, um traço que identifica muito bem a Tarsila, e o Teatro Municipal de São Paulo, local onde foi realizada essas exposições, concertos de música, enfim, esse evento cultural. Outro momento interessante de contestação, né, dessa ordem vigente aí no final, ao longo da década de 20, foi o estabelecimento, a criação do Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, que foi fundado em 1922. O partido ele foi fundado, inspirado, né, no movimento revolucionário russo, na vitória da Revolução Russa 17, e o partido tinha como função defender e divulgar os interesses da causa operária, né? Lembrando que no início o movimento sindical, operário brasileiro sofre muita influência do anarquismo, mas com a criação do PCB, né, a perspectiva socialista, ela acaba também se tornando presente dentro desse movimento operário. Lembrando que a principal pauta, né, de luta do PCB e dos operários na década de 20 é a criação de uma lei que protegesse, né, que garantisse direitos básicos aos trabalhadores. Legislação essa que não existia limitação de jornada de trabalho, não existia férias, não existia salário mínimo, né? Então o PCB ele assume essa função de organizar o movimento trabalhista, né, o movimento operariado para lutar por essas questões. Mas o PCB sempre foi muito mal visto por várias parcelas da sociedade brasileira e pelo governo, por ser acusado de ser um partido que apoiava a Revolução Comunista, né, e de fato sim apoiava, tinha uma ligação com a União Soviética, né, e você vê que os jornais da época, né, condenavam aí, né, o Partido Comunista, criticavam, né, ressurgem os inimigos. Engraçado o Globo, né? Teve que essa questão da Globo aí, ela está presente no noticiário brasileiro há muito tempo.
Beleza, pessoal? Então são esses fatores, a gente encerra por aqui. Fiquem com Deus. Até mais.